cumprimentar todo mundo que está presente. E eu queria ser bem objetivo sob o ponto de vista dos encaminhamentos, né? Já que a gente teve falas bastante significativas, bastante aguerridas sob o ponto de vista de quais são os encaminhamentos, quais são as problemáticas que nós temos, né? Não vou me repetir. Gostaria de ser direto nos encaminhamentos que a gente pode tirar desse momento, para que a gente possa ter avanços institucionais significativos durante mais um 18 de maio, durante mais um espaço, né, mais um momento político de luta pelo enfrentamento da violência sexual contra a criança e adolescente. Me parece, e isso foi colocado de maneira muito clara, que o orçamento continua sendo o nosso grande entrave, né, a falta de recursos para financiar a política, seja, né, sob a perspectiva da proteção, sob a perspectiva também da responsabilização dos agressores. E aí, nós temos dito isso, tanto sob o ponto de vista das discussões que fazemos no âmbito do Fórum OCA, sobre as discussões que fazemos no âmbito do Conselho, da sociedade civil, que nós temos a necessidade muito clara aqui no Distrito Federal, né, de criar um programa orçamentário de enfrentamento da violência sexual contra a criança e adolescente, com ações distribuídas nessas diversas secretarias que nós entendemos que são essenciais, né, saúde, educação, assistência, segurança pública e outras afins, né. Então, nós estamos vivendo um momento, e todos os anos vivemos esse momento, né, de construção das nossas peças orçamentárias. Né? Essa Casa Legislativa votará a LDO muito em breve, e o Poder Executivo está em fase de elaboração da sua lei orçamentária para encaminhar também essa casa no segundo semestre. Então, acho que um grande avanço e um encaminhamento que nós podemos tirar daqui, né, é no sentido de fazer uma interlocução junto com a CEPLAG, com as diversas áreas do governo, no sentido de a gente criar esse programa orçamentário de enfrentamento da violência sexual. Se a gente não criar esse programa, o nosso plano ano que vem será a mesma coisa que ele foi esse ano, né? Um documento construído no papel bonito, né? Mas sem aplicabilidade, sem implementação viável em função da falta de recursos. Né? Então, um primeiro encaminhamento na perspectiva, e eu acho que todos os encaminhamentos que a gente faz aqui, pode fazer aqui, terão certamente o CDCA, o nosso conselho, né, o órgão responsável pela deliberação da política, como uma instituição que precisa estar à frente desse processo. Né? Então, a criação de um programa orçamentário é absolutamente essencial para todos nós. Ontem eu conversava com o representante do Ministério Público, eles me dizem que encaminharam como sugestões para o processo agora de elaboração da LDO, né, a perspectiva da gente ter um artigo na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que vede a possibilidade de contingenciamento de recursos relacionados ao OCA. Né? Já tem. E isso precisa ser de alguma maneira cumprido, né? Porque esse ano, mais uma vez, nós temos uma única ação específica no âmbito do orçamento da assistência social voltado para a violência sexual contra a criança e adolescente. E, se você for olhar a execução orçamentária, ela está baixíssima em função do contingenciamento que ele sofreu já no início do ano. Né? Então, a gente tem o péssimo hábito de contingenciar os recursos voltados para a criança e adolescente, desconsiderando a prioridade absoluta estabelecida na Constituição, no Estatuto, enfim. Né? Outro encaminhamento muito significativo que eu acho que a gente poderia dar, e isso foi colocado na fala da Ceci, né? Nós, hoje, no Distrito Federal, qualquer criança que passe por uma situação de violência sexual, para além de todas aquelas instâncias que nós conhecemos, o Conselho Tutelar, enfim, a Vara da Infância, o Ministério Público, nós sabemos, a delegacia, nós sabemos que a criança vai passar também por um processo de responsabilização do agressor, né, que chega a uma das inúmeras varas criminais que nós temos aqui no Distrito Federal. Existe uma pulverização dos processos, né, uma falta de especialização da temática no âmbito do Poder Judiciário, e aí o mesmo juiz que julga num dia um estelionato, um roubo ou um furto, vai julgar também um crime sexual contra a criança e adolescente. Né? Então, nós temos que abrir de maneira muito significativa o diálogo com o presidente do Tribunal de Justiça, né, com o desembargador-presidente do tribunal, com as instâncias do tribunal que possam, de alguma maneira, atribuir competência para uma das varas criminais, o julgamento dos crimes, não só sexuais, mas dos crimes voltados para a infância e adolescência, né, para que a gente possa cada vez mais lutar pela especialização e pela qualificação dessa prestação jurisdicional que é feita pelo Poder Judiciário e, inclusive, evitar processos
né, de duração de mais de 5 anos, como nós temos tido aqui, de responsabilização de agressores. São tantos e tantos casos onde a menina ou o menino que sofre a violência sexual, vamos supor, no ano 2000, vai estar no ano de 2003, 2004, prestando depoimento na frente do juiz sobre um assunto que já não lhe é mais nem, né, recente, claro, na sua cabeça sobre o que aconteceu, inclusive porque muitas vezes acontece na sua primeira infância, enfim, né? Eu acho que passou da hora já da gente ter esse avanço institucional significativo, né? E é uma coisa, inclusive, que a gente não precisa ter alterações orçamentárias muito significativas, apenas, né, de reorganização da estrutura do Poder Judiciário, sob o ponto de vista de atribuir uma vara especializada. E, por fim, né, nós também tivemos isso apontado como demanda aqui na nossa mesa, e nós precisamos estabelecer esse diálogo de maneira mais aberta, tanto com a Secretaria de Justiça como com a Secretaria de Segurança Pública, sobre o funcionamento em caráter 24 horas, digamos, em regime de plantão. Primeiro, dessa instância central de proteção da criança e do adolescente no Brasil, que é o Conselho Tutelar, e segundo, que não é razoável que a nossa DPCA, a nossa Delegacia de Proteção, funcione de 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Né? E aí, o que a gente gera? A gente gera uma demanda de vários crimes praticados contra a infância que são levados para delegacias comuns, né? Os encaminhamentos são feitos sem a devida especialização, sem a devida qualidade que o atendimento feito numa instância especializada poderia trazer, e aí aquele processo de revitimização que é tão cruel, às vezes, quanto o próprio processo, né, de violação do direito, ele continua a acontecer de maneira reiterada e repetida na nossa realidade aqui do Distrito Federal. Então, pelo menos, né, o programa orçamentário, a vara especializada, o funcionamento 24 horas, são coisas que urgem, e certamente daqui a um ano, com essas coisas absolutamente em funcionamento, a gente verá, né, de maneira muito clara como que a gente pode ter avançado institucionalmente, já no ano de 2010, já que nós vamos precisar criar esse programa para que a gente possa executar de fato o nosso plano a partir de 2011, porque sem dinheiro, sem orçamento, ninguém faz política pública. Obrigado. Obrigada, Vitor. E passo para o Rafael Madeira, um tempo de 3 minutos, que também é conselheiro tutelar, que é o último inscrito. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde à mesa. Saudar o Eberton pela presença. Dizer a ele que ele veio com várias poesias, dizer que existe também uma pessoa muito importante na história do pensamento. Eu gosto muito de uma frase que é Karl Marx, que ele fala que os pensadores fizeram de tudo para entender o mundo, mas agora chegou a hora de transformá-lo, né? Eu acho que é um pouco da nossa missão, assim. Bom, queria falar rapidamente, são 4 pontos, e daí é importante que tenha algumas apresentações na mesa que eu acho que a gente pode dialogar. Essa semana que passou, a gente teve a Semana da Valorização da Vida, né? Então, a gente, o Conselho Tutelar de Brasília, teve presente em várias escolas, acho que a gente participou de umas 7 oficinas, e em todas elas foi recorrente no momento que a gente conversava sobre a questão da notificação de violência por parte da escola, que a gente apresentava muitas vezes a notificação que já existe da saúde, e a escola ainda não tem esse instrumento. Na verdade, já existe essa recomendação. Ano passado, a Promotoria da Infância, com a Proedu, que eles fizeram, construíram esse instrumental, e a gente divulga nas escolas, mas nenhuma das escolas tem ainda esse instrumento de notificação. Então, acho que seria interessante a gente buscar essa recomendação e colocar à disposição dos dirigentes de escola, que são obrigados a estar comunicando a situação de violência aos conselhos tutelares, né? A outra questão é a Sejus, né? Então, a gente agora tem um conselho tutelar, mais explicitamente, junto com esse fluxo que foi estabelecido, na centralidade do processo. A centralidade não é simplesmente da notificação, né? Mas também é do acompanhamento de tudo que se dá, todos os procedimentos. Então, aquela fala que a gente ouviu aqui mas é saber também, da Milda, né, de saber o que aconteceu com essa criança, o que está se dando com esse processo de notificação. Quem faz esse papel, né, desse acompanhamento é o Conselho Tutelar. E torna bastante difícil devido à precarização
né, de estrutura, mas principalmente por a gente não ter essa estrutura de informatização ou de construção de banco de dados. Assim. Então a gente tem a proposta do CIPIA, que é uma proposta nacional, que agora é online, no caso. Teve já uma primeira capacitação há 2 meses atrás e até agora não teve a instalação desse sistema. Assim. Então acho que poderia ser um desafio a ser colocado. Inclusive também construir alguns mecanismos, Secretaria de Justiça, dentro da atribuição do Conselho da questão de assessorar no orçamento, né, na elaboração do orçamento. Oi? Está na lei, 136, inciso 9, né? A outra questão seria, a gente está tendo agora a Conferência Estadual de Saúde Mental, né? Eu acho que era importante, é uma pena que a saúde não está aí, a gente discutir em relação aos CAPs, né? Mas acho que fica como uma sugestão de, daqui a pouco, essa audiência levar a necessidade da construção dele. E lembrar que o Violes teve uma apresentação aqui da pesquisa, né, da trajetória e trajetória X depois no teatro. Acho que é importante a gente retomar aquele encaminhamento de uma perspectiva do Violes vir a ser reproduzida a metodologia de abordagem e atendimento, né, dentro, inclusive, das unidades da assistência social. É isso. Obrigado. Eu vou passar rapidamente para os componentes da mesa, para que possam fazer uso da palavra por 2 minutos. Passo para o pastor Rodino. Eu quero só parabenizar a deputada por essa iniciativa. Temos participado de várias audiências públicas aqui, inclusive promovido por ela. Quero também parabenizar todos da mesa que vieram trazendo as suas falas. Quero também parabenizar todos os conselheiros e os do CDCA, do Conselheiro Tutelar e todos que estão aqui, também por este comprometimento, né, pela causa da criança e do adolescente. Eu acho que é nesse momento que, com a sua presença, que você demonstra o comprometimento, o envolvimento, né, e a responsabilidade pela causa. Então, parabéns a todos e muito obrigado. Obrigada, pastor Rodino. Passar para a Valéria. Eu só queria primeiro fazer uma observação, Everson. A CVESCA, ela foi criada somente naquele momento fazer a revisão e atualização do plano. Mas isso não significa que ficamos por aí, porque nós precisamos criar um comitê para que ele acompanhe, de fato, a execução dessas ações. É um comitê que nós estamos, inclusive, convidando a todos para que estejam presentes na Assembleia, que nós vamos estar divulgando nos meios de comunicação, para que a gente possa fazer aí sim um colegiado e onde a participação de todos seja efetiva. Ok? E era isso. Eu fico muito feliz por estarmos aqui e continuo dizendo, precisamos nos falar. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. Passar para a Milda. Bom, eu queria ressaltar 3 coisas aqui. Primeira, questão orçamentária. Hoje nós estamos discutindo o plano de enfrentamento à violência sexual. E percebemos que não consta um programa, né, no âmbito do orçamento que possa contemplar recursos para a execução do plano. Mas nós também não temos um programa de erradicação do trabalho infantil que contemple todas as ações do plano. Então, isso remete à necessidade da gente evitar esforços, deputada, e pensarmos em estratégias mais contundentes, no sentido de que o orçamento criança e adolescente do Distrito Federal realmente contemple ações que venham de encontro às necessidades da criança e do adolescente. Quando o senhor, doutor Ricardo, falou sobre a importância, ressaltou a importância da articulação, me remeteu novamente a uma ideia que aí é uma ideia minha e que eu defendo, que eu acho que nós só vamos conseguir um estágio avançado de articulação e de integração das nossas ações quando nós pensarmos não em planos particularizados,
mas quando nós pensarmos e atuarmos na perspectiva de um plano distrital de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Passar para o Ricardo. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, esse momento, deputada, e reforçar aqui a minha visão a respeito do que o Estatuto estabeleceu, que seria retirar do Poder Judiciário muitas atribuições centralizadoras do trato da criança e do adolescente e transferi-la para o órgão que, na minha visão, é a pedra de toque de todo o sistema, que é o Conselho Tutelar. Sem o fortalecimento, né, e a legitimação das atividades do Conselho Tutelar, todas essas ações que nós estamos pensando aqui, elas estariam vazias. E, aproveitando também a ideia do Vitor, acho que já estamos passando do momento de criarmos no Distrito Federal o Centro Integrado de Atendimento preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com a presença de todos os órgãos envolvidos, né, principalmente os institucionais e governamentais, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Delegacia de Proteção, a vara especializada, o atendimento emergencial integrado. Já é tempo de lutarmos por isso, e acredito que não é muito difícil, nós já temos nos vários setores a consciência dessa necessidade, e é uma ação fundamental. Muito obrigado. Obrigada, doutor Ricardo. Passar para a Ivana. Então, é bom a gente vir nos eventos com alguém na plateia que possa subsidiar nossas respostas, né? Então, eu queria, em relação ao que o Rafael falou, sobre o instrumento de notificação, que esse instrumento já foi encaminhado às escolas, mas a gente sabe que só o encaminhamento talvez não tenha sido a resolução. Então, com certeza, a gente assume aqui o compromisso de reforçar junto às nossas regionais de ensino e às nossas escolas a importância desse instrumento para que a gente possa realmente fazer o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Agora, me dirigindo particularmente ao Weberton, talvez eu não tenha forçado muito a barra para o secretário estar aqui, porque eu queria muito estar aqui, representando o secretário. E talvez o secretário tenha sido legal comigo e tenha me deixado vir, porque ele sabia que eu queria muito estar aqui representando o secretário. Então, talvez tenha sido uma bondade do secretário comigo, né? E não por não ter prioridade. A gente representar o nosso superior é sempre ruim, porque todo mundo queria que fosse ele, né? Mas, em alguns momentos, a gente fica muito feliz de poder estar representando o secretário, porque são coisas muito importantes na vida pessoal de cada um, e esse é uma das coisas importantes na minha vida. E você pode ter certeza que nós estamos lá na Secretaria de Educação, inclusive o secretário, nós estamos trabalhando, não 24 horas, porque a gente tem filho, tem família, tem tudo isso. Então, a gente também cuida disso, porque senão a gente não vai estar respeitando aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas nós estamos trabalhando o nosso tempo inteiro para fazer com que as nossas crianças e nossos adolescentes do Distrito Federal tenham uma escola que os faça feliz. Então, não são só 2 horas que o secretário está trabalhando pela criança e pelo adolescente, não. Nós estamos trabalhando o nosso dia inteiro pelas nossas crianças e nossos adolescentes. Então, dizer que a gente está à disposição, à sua disposição também para outros momentos nós estarmos juntos. E agradecer mais uma vez à nossa deputada e amiga Érica Cocai por essa oportunidade. Obrigada, Ivana. Passar para a Ceci. Eu quero cumprimentar a nossa querida deputada pela iniciativa e vocês também por estarem aqui. Nós estamos num momento de estamos falando de enfrentamento à exploração sexual, né? Gente, eu trabalho na vara da infância desde 1975. E a coisa mais difícil que a gente tem deparado é colocar em prática as leis que regem, que determinam
soluções para questões ligadas à criança e adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, então, que é uma lei super avançada, que tem um olhar totalmente voltado para essa questão, para nós está sendo mais difícil ainda, porque a gente depende de políticas públicas na área de saúde, de educação e de assistência. E como a gente discute muito essa questão e nós chegamos à conclusão que a gente precisa da inquietação para ir para frente, e baseando em Geraldo Vandré, né, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, o Cereves resolveu implantar um sistema de acompanhamento aos casos e fazer uma parceria com as entidades particulares. E a gente tem conseguido alguma coisa, mas o que a gente tem conseguido é muito pouco diante do muito que precisa ser feito. E não é responsabilidade apenas da justiça tomar essa iniciativa ou de fazer isso. É responsabilidade de todos, da sociedade, da família e do Estado. E o Estado, através das políticas públicas, e que nós, assistentes sociais e psicólogos da vara da infância, quando a gente depara com um problema sério, que a gente quer uma solução imediata, a gente entra em desespero, porque a gente precisa, a gente depende da saúde, da educação e da assistência. E, às vezes, a gente não tem resposta. Agora mesmo, esse ano, interessante que o assunto é exploração sexual, né? E a vara da infância não tem registro de caso de exploração sexual. Por quê? Porque os casos não são encaminhados para nós. Esse ano, eu tive um caso de exploração sexual, mas não foi encaminhado para nós por conta da exploração sexual, não. Foi encaminhado porque as duas adolescentes fugiram de casa e o pai procurou o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar localizou as adolescentes e encaminhou-as ao abrigo. E o caso foi para a Justiça. Quando a gente foi estudar o caso, a gente via que estava altamente envolvida com exploração sexual. E aí a gente foi atender o caso. Vocês não imaginam a dificuldade. A escola não queria aceitar essas duas meninas de volta, porque elas já eram conhecidas, a escola não tinha vaga. E a gente tentou, e ao final a gente conseguiu que elas fossem reintegradas à escola. A saúde, uma delas estavam com HPV, já há 4 meses, marcado uma consulta e não conseguia. Teve que o conselheiro tutelar Alice, lá de Planaltina, intervir e conseguir que essa adolescente fosse atendida no hospital. E ela não tinha dinheiro para comprar remédio. Nós, da nossa seção, eu, pessoalmente, com uma outra colega, cotizamos e demos o dinheiro para ela comprar remédio. Então, gente, é a coisa mais difícil botar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu acho que se a gente não trabalhar em rede, cada um com compromisso ético, profissional, cada um fazendo a sua parte, não é só ganhando salário, a gente não consegue tirar o Estatuto da Criança e do Adolescente do papel. Tá? Vamos lá? Obrigada, Ceci. E, por fim, eu passo a palavra para o Anderson, do Nascimento. Primeiramente, eu queria dar um recado da Milda, quero agradecer a deputada Érica Cocai por ter atendido de pronto a solicitação do CDCA, a Comissão de Políticas Públicas, nessa organização. Queria responder a Ivana, que não é nada pessoal, direta, mesmo sem a presença dela, que não é nada pessoal, direta à pessoa dela. Mas foi, como exemplo, o secretário de Educação repudia todo o parlamento governamental de Brasília pelo desprezo à adolescência, que para mim era a obrigação dele estar presente. Clara a importância da representação dela, nada contra a pessoa dela, mas sim a necessidade da presença dele, como eu acho necessidade da presença do governador, como eu acho necessidade da presença dos administradores e de todas as outras secretarias que não estão presentes. E em questão ao ponto levantado que ela que me entregou, foi que ela falou que o secretário está trabalhando para os alunos se sentirem felizes na escola. Colocamos uma grande aspas, pois eu sou estudante de escola pública da Ceilândia. E eu acho que não é muito feliz estudar numa escola pública onde você tem cadeiras quebradas, onde você tem quadros mal arrumados, uma estrutura péssima, você não tem acesso a computadores, e onde os próprios professores te trazem com uma certa diferença, e onde você sabe que sua educação, não me referindo às escolas particulares do Plano Piloto, mas também às escolas públicas do Plano Piloto, é muito diferente. O ônibus é diferente das cidades satélites para o plano, as escolas são diferentes, a educação é diferente. Uma coisa que eu aprendi numa caminhada dos 2 anos de articulação social, que são que
o saber é negado às pessoas de classe baixa, o saber é negado à periferia. E em livros a gente aprende que o invasor, quem chegou no meu país, quem invadiu a minha terra e tomou o planto, é mantido como herói. Aqueles que se encontraram são os revolucionários, aqueles que foram contra, digamos, a onda, contra o sistema, foi mantido como os rebeldes, digamos assim. Eu acho que os adolescentes são os rebeldes. Então, nada pessoal, eu volto a afirmar que eu achava necessidade do secretário de Educação, como de todos os outros secretários presentes, o governador, o vice-governador, se necessário até o presidente. Eu vejo como, para o governo, um quadro negro, um giz e uma cadeira sem ser feliz. Mas eu acho só que quem está ali dentro de uma sala de aula, de uma escola pública, que é administrada pela Secretaria de Educação do Estado, do Distrito Federal, você vê um olhar triste, você vê que atrás daquela criança tem muitas outras coisas, muitas histórias, um dia a dia, num lugar onde você é oprimido, numa detenção praticamente sem muros, onde você não tem acesso à educação, onde você não tem acesso a lazer. Brasília possui 98 salas de cinema e teatro. 97% dessas salas estão no Plano, 2% em Taguatinga e 1% espalhado nas demais cidades. Quantas cidades satélites não temos, quanto o entorno de Brasília também não tem pessoas. Acho que quem precisa de cultura, quem tem acesso à cultura, quem necessita ter a cultura realmente, não tem acesso, é totalmente bloqueado, é imposto por uma mídia que te coloca o modo que você se vestir, o modo que você tem que comer, o modo que você tem que falar e o modo que você tem que agir. O modo que você tem que aceitar uma opressão, o modo que você tem que aceitar a falta de quem você queria debater. E eu acho que, para concluir, eu gostaria de agradecer a presença de todos, a oportunidade novamente de estar aqui. Reforçar a Ivana que não foi nada contra a pessoa dela, mas sim contra a pessoa do secretário. E agradecer a todos a presença à mesa, a deputada Érica Tocai pela iniciativa de enfrentamento, de estar sempre presente nesses movimentos de apoio ao adolescente, e a todos presentes. Obrigado. Obrigada, Ellison. Bom, eu pude depreender dessa audiência alguns aspectos. Primeira coisa, nós precisamos trabalhar em rede, isso é uma necessidade em todas as políticas. A gente não trabalha em rede no conjunto das políticas públicas. Essa era uma discussão que a gente fazia ontem na Conferência de Saúde Mental, e a gente vai fazer sempre. Não trabalha em rede, é apartado. E todas as vezes que eu olho o jornal e vejo que há uma disputa de cargos, e que os cargos X, o loteamento do Estado, me lembra um pouco as capitanias hereditárias, onde você repartia o Brasil e dava para os amigos do rei. E ali cada um se sentia absolutamente dono, não apenas do seu pedaço, como também das pessoas que estavam ali dentro. Então, portanto, é preciso trabalhar em rede. Não tem jeito, não tem solução se a gente não trabalhar em rede. E a gente não tem articulação entre as políticas. Nós temos, por exemplo, a educação, que é o lugar, é no chão da escola que as coisas aparecem. É onde mais se tem a possibilidade de diagnóstico. Mas, muitas vezes você fala, tem a notificação, o educador é obrigado a notificar. Nós temos vários casos de educadores que nos ligam na Comissão de Direitos Humanos e eles não têm segurança para notificar, porque não tem retaguarda. Nós temos casos de 2 educadores, um é o Carlos Mota, que foi uma dor muito grande perdê-lo, mas foi um pouco em função da falta de retaguarda. Ele está enfrentando de peito aberto, com muita coragem, com muita sabedoria, uma gangue, um processo de tráfico. Nós temos um outro caso de um diretor de Ceilândia, que ele teve que sair de Ceilândia, sair com sua família, ele foi ameaçado, e ele levou o caso e a denúncia à delegacia. E ficou absolutamente inseguro e absolutamente fragilizado frente ao que ele estava enfrentando. Nós temos educadores que falam de abuso sexual e que encaminham para o Conselho Tutelar, muitas vezes. O Conselho Tutelar também não tem retaguarda, não há retaguarda para o encaminhamento, e você fica com o educador se sentindo inseguro. Quando a direção da escola muitas vezes assume, ele se sente mais seguro para fazer essa denúncia. Mas ele, verdade, fala. Nós recebemos aqui uma vez, tem uns 4 anos,
uma denúncia de uma educadora, de uma professora. Ela ligou para cá e falou: o menino está sendo vítima de abuso sexual, já não controla as esfíncteres. Eu não tenho dúvida de que ele está sendo vítima de abuso sexual, mas eu não tenho como denunciar. Eu levei para a direção não senti segurança na direção. O pai mora perto da minha casa, mora perto da escola e sabe exatamente quem eu sou. E é um pai que tem uma história de violência pública, e eu não tenho. Eu falei: não, você não precisa fazer nada, me diga o número, só o nome da escola que a gente faz. E ela disse: eu vou pensar e depois eu retorno, e nunca mais ligou. E eu fico me perguntando todos os dias o que está acontecendo, o que aconteceu com essa criança. Então, portanto, a notificação, isso acontece também na saúde. Mas na educação, a relação é muito mais diária, cotidiana, muito mais inserida na comunidade, muito mais capilar, muito mais inserida na família do que a saúde. Porque nós não temos uma saúde como posto de saúde da família, no hospital, é algo mais eventual. Então, portanto, é preciso trabalhar, estabelecer essa rede entre as diversas políticas e também as redes internas, porque também não tem rede interna. Você tem políticas de saúde que são apartadas uma da outra, da assistência social, que não dialogam entre si, da Sejus, que também não dialogam. Então, você tem a falta de rede interna na mesma política de educação, de saúde, de assistência social, é fragmentada também. Então, portanto, isso é uma necessidade, mas a gente tem que estar eternamente repisando isso para ver como é que a gente constrói essa rede. Porque nós temos um plano que só vai funcionar se tiver articulação, senão não vai funcionar. E como os direitos são indivisíveis, as políticas públicas também são indivisíveis. Esse plano, não adianta só a Secretaria de Saúde fazer a parte dela, supondo. Porque se a educação não fizer, se a assistência não fizer, se a justiça não fizer, não vai adiantar. Você tem que ter os direitos, não me basta assegurar apenas um direito. Se eu não asseguro todos os direitos, eu não asseguro nenhum. Então, portanto, nós temos que ter essa articulação de políticas, senão o plano não vai funcionar. A gente vai ficar batendo que o plano tem que funcionar, mas ele não funciona se não tiver essa rede. Ele não constrói a rede por si só, mas sem a rede, ele não vai funcionar. E eu não quero dizer que nós temos que buscar o nível de igualdade de atuação em todas as secretarias, porque tem algumas que são mais envolvidas por diversos motivos do que outras. Acho que a gente tem que começar por onde der para começar, mas com a clareza de que é começar com as responsabilizações das secretarias, mas não anda o necessário se não tivermos a rede. Mas tem que começar por onde é possível começar. E aí, nesse sentido, nós vamos fazer sugerindo que a gente faça um requerimento de informação a todas as secretarias. Nós vamos fazer uma avaliação do plano e nós vamos ver o que cabe a cada uma das secretarias. E nós vamos solicitar, como requerimento de informação, que é um instrumento que o parlamentar tem e que o Estado, o Executivo tem que responder no máximo em 30 dias, para que eles digam o que foi feito, o que eles fizeram. Então, se a responsabilidade da ação X é da Secretaria de Educação, ou da Saúde, enfim, o que a Secretaria de Educação fez e como é que ele encaminhou aquela ação que estava sob a sua responsabilidade. Isso a gente vai tirar um diagnóstico, não é? Então, isso a gente faz. Então, vai encaminhar para todas as secretarias, vamos fazer o levantamento, ver ação por ação das respectivas secretarias e vamos encaminhar. A questão do funcionamento da DPCA em 24 horas, que a DPCA ela tem um olhar de proteção. Então, ela tem uma diferença imensa, inclusive da DCA e de outras entidades ou outras delegacias da polícia, ela tem um olhar de proteção. O olhar de proteção é tudo. E ela tem que funcionar 24 horas. Ela tem um contingente muito pequeno. Nós já levamos denúncias para a DPCA, por exemplo, de casos de crianças abusadas sexualmente, indicado por vizinhos, e o cachubom. Chubom, quando o vizinho liga
para a comissão e fala assim, olha, tem um vizinho meu que eu estou achando que está muito ruim a situação, o menino vive chorando e tal. Acho que é um avanço isso. E é que a criança deixa de ser objeto à mercê da família, que faz o que quer com ela, e em 4 paredes, ninguém que briga ou que vê abuso de criança e adolescente, intrafamiliar, não se mete a colher. E não, um pouco do que a gente rompeu também com a Lei Maria da Penha. Mas eu acho que a gente devia marcar com o secretário de Segurança, a gente faz isso, marca com o secretário de Segurança, o chefe da Polícia Civil, para que a gente possa fazer esse tipo de pleito. Porque, neste caso, que a gente encaminhou essa denúncia, o que foi dito à época? Isso tem tempo. A DPCA falou o seguinte, não tem como a gente fazer isso, porque a gente tem que ficar em campana para poder verificar e tal. E nós temos uma série de denúncias que está ali, que está visível, que já chegou, e que a gente tem que emergencialmente atuar. Então, a gente precisa reforçar a DPCA. As varas especializadas, que a gente teria que ter, e eu concordo que a gente tem que ter, nós temos uma diferença que o judiciário nosso não é de responsabilidade do Estado, do GDF, é de responsabilidade da União. Mas eu acho que a gente marca com o presidente desse TJDF, e a gente marca com ele como fruto desta reunião, com todos os parceiros que aqui estão, para que a gente faça essa discussão das varas. A gente já fez sobre a segunda vara que tem hoje, a gente fez essa discussão, que eram 8 varas que iam ser criadas, e que também com a vara da mulher, né, que seriam especializadas em violência contra a mulher. Mas eu acho que a gente tem que reforçar, acho que está corretíssimo, a Ceci, o próprio doutor Ricardo, enfim. A emenda LDO. A gente faz a emenda LDO. E já tem na lei que ela não pode ser, o orçamento OCA não pode ser contingenciado. Não quer dizer nada. Porque aquela verba fica lá todo o tempo, ninguém tira para lugar nenhum, mas também não executa. É que nem emenda de parlamentar. Tem um trato aqui na Câmara que a gente não aprova nada que seja contingenciar emenda de parlamentar. Pega a emenda que o parlamentar faz, que é pouquinha coisa, e jogar para outra coisa. Mas isso não quer dizer nada, porque as emendas continuam sem execução. E tem que lutar para que seja executado e para fazer a emenda LDO. Eu estava conversando com o Epson e com a Milda, que eu acho que a gente tinha que fazer uma caravana. A Milda me dizia, e eu que devia saber disso, mas ela que me disse, que o prazo para a emenda é até o dia 7 de junho. Eu devia saber disso, não era? Mas a apresentação da proposta, o prazo orçamentário é até o dia 7 de junho. A gente quer fazer um movimento, uma caravana. Uma caravana, porque aí nós tínhamos dia 12 de junho, que é o enfrentamento ao trabalho infantil. A exploração sexual é uma das formas mais degradantes de trabalho infantil, dentre outras. Então, a gente poderia fazer uma caravana. A gente propôs dia 4, porque dia 7 é segunda, mas a gente podia fazer um pouco antes, não é? Porque senão não dá tempo. E a gente faria uma caravana, a gente juntaríamos todos nós, os nossos meninos, para ir ao presidente da Câmara aqui, ao presidente do TJ, que a gente já pode aproveitar a mesma discussão, ao governador do Distrito Federal, ao Ministério Público e à OIT. E a gente iria levar esse pleito de que a gente pudesse ter orçamento para os planos. E também cobrar a implementação do plano, no caso específico aqui do Executivo. E, por fim, a gente conseguir também colocar, mas a emenda LDO, veja bem, se a gente não conseguir nada disso, que ela venha do Executivo, a gente faz aqui na Câmara, eu acho que faz, não tem dificuldade, a emenda LDO. Depois a gente pelo menos tenta fazer, em nível da Comissão de Economia e Orçamento, a gente já fez isso várias vezes, aumentou verba para o Conselho Tutelar, aumentou verba, e que não adiantou nada também, porque não executaram, mas a gente tem a capacidade de fazer a emenda aqui, né? Mas a gente faz todo esse movimento de caravana, tá certo? A gente poderia levar margaridas, enfim,
colocar o Faça Bonito e levar nossos meninos para entregar margaridas nesses órgãos, para que a gente possa criar um processo de sensibilização nessa caravana. E onde a gente tem que incluir também o Centro Integrado de Atendimento, que eu acho um fenômeno. A gente trabalhou muito com isso com a mulher, Centro Integrado de Atendimento. Eu fiz uma lei que, para não ser inconstitucional, porque não tem poder de iniciativa, a gente fez que os serviços já existiam, que a gente não pode criar serviço, tem que ser do executivo, que o serviço já existia, que era apenas para integrá-los, não é? E a gente conseguiu integrar alguma coisa a partir dessa lei. Então, a gente pode trabalhar nessa proposta de lei, que os serviços já existem, para integrá-los, não é? E, segundo, colocar também na LDO, e eu acho que a gente tem que trabalhar nessa ideia. Tem mais alguma coisa que foi sugerida que eu não consegui pegar? Então, eu acho que com esses encaminhamentos, nós vamos encaminhar isso aqui, vamos chamar todos vocês para nessa discussão, vamos encaminhar também a cópia desta audiência para os componentes da mesa, e para quem quiser, é só ligar para a Dani, no nosso gabinete, e solicitar a cópia da audiência, o CD de cópia da audiência. Mas vamos encaminhar para os que estão à mesa, e marcando essas reuniões, nós vamos convidar todos e todas, e particularmente os que estão à mesa, para que possam ir conosco. E você é o convidado número 1. Você. Tá certo? Para aqui colocar a voz dos adolescentes. Então, com esses encaminhamentos que eu acabei de ler, e agradecendo muito a presença de todas e todos, agradecendo a presença da Valéria, do pastor Ruldino, da Valéria, da Milda, do Everton, do Dr. Ricardo, da Ivana e da Ceci, e é de cada um e cada um de vocês que aqui estão, eu declaro por encerrada a presente audiência pública.